Bom dia, gente! Glória a Deus! Eu tenho certeza que essa manhã vai ser extraordinária, que a mão do Senhor vai estar te projetando. Nós estamos começando o dia debaixo da graça, debaixo da presença, e eu tenho uma revelação de Deus. Existem coisas que são espirituais, e se nós lidarmos com essas coisas, nós vamos entrar numa esfera de conquista que nós jamais vivemos. Vamos orar? Pai, obrigado por esse dia. Desde já, nós convidamos o Espírito Santo para nos ensinar a palavra, para nos direcionar. Pedimos revelação do Senhor, enquanto eu ministro que a Tua boa palavra chegue aonde eu não posso chegar. Eu abençoo a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Glória a Deus. Existe um combate. A Bíblia fala que nós temos uma guerra. Mesmo quando Jesus conquistou, o nosso inimigo ainda tem uma arma. Qual é a arma dele? Ele não pode fazer o que ele diz que ele quer fazer, senão ele já faria. Quantas vezes ouvimos, o diabo quer te matar. O que ele pode fazer é te tentar, te levar às circunstâncias, conduzir você através da mentira, do engano, dos sentidos da alma. Onde Satanás age, ele age nos seus sentidos, na sua alma, na sua carne. Onde Deus age no seu espírito. Quando você alimenta o seu espírito, através da palavra, os seus problemas morrem de fome. Escreva isso, escreva. Então, o medo é algo que nós temos que tratar. Medo não é algo natural. Não tem como, sabe, ele não pode ser racionalizado. Por mais que a gente tente explicar, o medo é irracional. É uma sensação. Eu tenho medo de escuro. Tenho medo de barata. Eu tinha um irmão que quando falava barata, ele pulava, o Cacá. Cacá tem medo de borboleta, gente. Mas isso é uma verdade. A gente não pode ignorar. Não é racional. Agora, vamos lá. O medo, ele não é natural. O medo é um espírito. É um problema sobrenatural. E você não pode vencer coisas sobrenaturais com ferramentas naturais. Por isso que muitas pessoas simplesmente seguem com essa situação. Isso torna-se parte da sua vida. Ei, eu quero declarar que Deus está trazendo a manifestação, aquilo que Ele preparou para que você fosse, se não tivesse medo. Quantas coisas você teria feito? Quantas decisões você teria tomado? Quantas atitudes você teria tomado? Mas as pessoas, o medo, ele mostra as coisas negativas antes de acontecer. Tem pessoas que nem precisam entrar na guerra. Eles já perdem a guerra antes dela começar. Porque há um sentimento de medo dentro delas. Mas o medo tem uma forma de vencê-lo, é através da fé. E por isso é importante fortalecer a sua fé. Imagina, você faz diversas refeições todos os dias para poder ter o seu corpo saudável. E você se alimenta uma vez por semana com a palavra de Deus. O que acontece? Você tem uma fé mal nutrida. Uma fé mal nutrida, graças a Deus pelo poder de fé. Por quê? Eu falo sobre isso, fé mal nutrida. Porque a fé, ela vem pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17, escreva em nome de Jesus. Sabe, o diabo, ele quer que a sua fé morra de fome. E quando a sua fé morre de fome, o que acontece? Simplesmente você não tem resultado. Smith Wigglesworth, esse nome aí, disse: algumas pessoas alimentam seus corpos com diversas refeições, 3 refeições
quentes por dia, e seus espíritos com um aperitivo frio por semana, e se perguntam por que estão fracos na fé. Tudo que você alcança, tudo que você conquista, é algo que foi desenvolvido, uma promessa que foi desenvolvida na tua vida. Na área das finanças, eu quero declarar que a sua fé será fortalecida e o dom de adquirir riquezas será ativado, mas tem que alimentar com palavras e promessas de provisão. Na área da saúde, se você alimenta através da palavra de Deus, o Senhor é o Senhor que me sara. Ele envia a sua palavra e me cura. Ele carregou sobre si todas as minhas enfermidades. E isso se torna uma realidade na tua vida, a sua fé vai crescer. Então, todas as áreas, você precisa alimentar-se da palavra de Deus para ser forte. Você não tem como ficar ouvindo o diabo e acreditando em Deus, dando atenção a Satanás e acreditando em Deus, sendo passivo. Satanás chegou para Jesus: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, se tu és, colocando em dúvida. Nós não temos que provar nada para o diabo, você precisa apenas obedecer a Deus. Você não precisa provar a sua fé para Satanás, você precisa acreditar em Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde fazemos as coisas para mostrar para os outros, mas para agradar a Deus. E Jesus respondeu: disse Deus, cala-te, Satanás, sai. É assim que as coisas acontecem. Antes de uma conquista tem uma guerra. E essa guerra é espiritual. E para isso nós temos que fechar as portas na cara do diabo. Quantos querem fechar? Fala assim: eu vou fechar as portas nas caras do diabo. Existem mais de 100 tipos diferentes de medo. Você sabia? Mais de 100 tipos. Eles são irracionais e a única forma de tratá-los é de forma espiritual. Por exemplo, acrofobia. O que é isso? Medo de altura. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Agorafobia, medo de lugares abertos, né? Afeta milhões de pessoas. Antropofobia, medo de pessoas. Hoje em dia isso aí foi liberado através, né, desse espírito que foi colocado na sociedade. Sinofobia, medo de cães. Cleptofobia, medo de ladrão. Eu vou ser assaltado, aquilo é um bandido, aquilo é um ladrão. Ei, para de julgar as pessoas pela aparência delas. Brontofobia, medo de trovões. Dentofobia, esse é medo de dentista, acho que todo mundo tem. Esse é a fobia, medo de sombras, né? E aí, medo do número 13, medo de ficar com manteiga de amendoim colado no céu da boca, existe isso aí. Medo de ficar solteiro. Eu declaro em nome de Jesus que esse medo, Deus já preparou uma bênção nessa área na tua vida. Medo de pobreza, medo de mudanças, medo de atravessar pontes, medos de situações mórbidas. Então, está na fobia, medo de gente, é impressionante como nós temos, a única forma que nós podemos vencer é acreditando em que? Na obra de Jesus. Lá em Hebreus 2,14 diz que Jesus, por meio da morte, destruiu o poder do diabo e libertou aqueles que por intermédio do medo, anote aí, por intermédio do medo da morte, estavam sujeitos ao seu cativeiro durante toda a vida. Agora vamos colocar esse versículo numa perspectiva diferente. Jesus, por meio da sua morte, destruiu o poder do diabo e liberou aqueles que por intermédio do medo que você experimenta,
ele destruiu, ele tirou o controle, já é uma realidade. E o céu apenas espera o seu posicionamento. Eu vou contar um testemunho meu e eu vou encerrar aqui. Que testemunho? Logo quando eu me converti, o que aconteceu? A minha família me perseguiu muito, sou libanês, vocês sabem disso. E eu fui o primeiro cristão na minha geração. E eles não entenderam isso e vieram com tudo. Chegou um momento que eles queriam me colocar dentro de um hospício. Eles acharam que eu entrei nessas seitas, né? Porque uma rede de televisão, a Rede Globo, ela era especialista em discriminar os cristãos. Sempre foi, sempre foi. E eles muito conectados com essa fonte maligna. Teve momentos que eu não podia levar a Bíblia em casa. Então, diversas situações. Fui agredido fisicamente, fui agredido verbalmente, de todas as formas. Um menino adolescente. E aí o medo foi entrando dentro de mim. Quando eu pegava a Bíblia, eu ficava com medo. Quando eu ia orar, eu me lembro uma vez, eu estava no banheiro orando, e eles perceberam isso, e de repente abriram a porta do banheiro e me pegaram de joelho. E falaram, ó, esse cara é louco. Gente, eu morri de vergonha naquele momento. E algo entrou dentro de mim, um medo. E eu estava orando, falei, Senhor, no banheiro depois, Senhor, em nome de Jesus. E eu com muito medo, de repente o Espírito Santo falou, eu não te dei espírito de medo. Eu ouvi essa voz, novo convertido, sem conhecer a Bíblia, eu não te dei espírito de medo. Nessa hora, eu fui tomado por uma fé, me levantei, coloquei a mão na minha cabeça e disse, espírito de temor maligno, todo medo, sai de mim agora, em nome do Senhor Jesus. Gente, naquele momento, o medo saiu. Tem pessoas que têm medo de dirigir. Repreenda, receba o espírito da fé. Tem pessoas que têm medo de falar a palavra. Sabe o que você faz? Declare. Quando chegar um problema, ei, posso orar? Eu te abençoo em nome de Jesus. As pessoas falam, cara esquisito, cara doido. Deixa elas pensarem. Começa a enfrentar. Deus te deu o espírito de ousadia, coragem. Sabe o que a Bíblia fala para Josué quando ele foi entrar na terra? Deus falou, olha, ele falou assim, ser forte, seja valente, seja corajoso, é algo que você tem que decidir. Para de esperar que as pessoas façam e decidam aquilo que você tem que fazer. Seja forte, seja corajoso, que você vai viver as promessas do Senhor. Davi escreveu nos Salmos 34:4, busquei o Senhor, Ele me acolheu e me livrou de todos os temores. Escreva isso e declare. Vamos lá. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e livrou-me de todos os meus medos. Amém. Busquei o Senhor aqui no Ponte Fé. Busquei o Senhor na oração da madrugada. Ele me acolheu e me livrou, me libertou de todos os meus temores, todos. Em nome de Jesus eu ordeno agora, todo espírito de medo escondido na sua vida, eu desmascaro ele agora. E eu ordeno em nome de Jesus, com ousadia, sai agora. Eu libero a coragem de tomar aquela decisão, de dar aquele passo, de dar glória a Deus, de adorar. Eu libero a coragem que vem pela fé, que vem pelo Espírito Santo. Eu te abençoo em nome de Jesus, que esse dia o Espírito Santo esteja te revelando, mostrando e desmascarando as mentiras do diabo. Eu abençoo esse teu dia em nome de Jesus.
para a glória de Deus. Deus abençoa aqueles que vão compartilhar essa palavra também, com uma bênção especial, em nome de Jesus. Amém?